Então, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente tem mais um encontro do nosso Nutripapo. Deixa eu fechar isso aqui, vamos lá. Então, a gente vem trabalhando alguns temas e nós já falamos de carboidratos, já falamos de proteínas, sobre a questão muscular e função proteica. E hoje eu quero trazer um pouquinho sobre as gorduras, dar uma amarrada nesses três nutrientes, e também vou entrar um pouquinho para a gente discutir vitaminas, minerais que estão presentes em todos os alimentares. Então, vou dar alguns conceitos bem rapidinho, assim, que eu acho que pode ser interessante. Então, deixa eu partilhar minha tela para vocês. Oi, Márcia, boa noite. Oi, boa noite. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela? Tá? Sim. Beleza. Então, olha só, a gente falou que os carboidratos têm uma função energética, que cada grama de carboidrato tem 4 calorias e que eles são extremamente importantes para o nosso corpo. A gente tem esse conceito meio fóbico, né? As pessoas estão com certa fobia dos carboidratos, mas o fato é que de todos os macronutrientes, né, carboidratos, proteínas e gorduras, os carboidratos são o que precisam estar presentes em maior quantidade na nossa alimentação. Eles não são coisa do mal, não fazem mal, eles só precisam ser bem encaixados e bem escolhidos. As fontes precisam ser bem escolhidas. As proteínas, ao contrário do que a gente tem visto aí, né? Todo mundo aí noiado por proteína, proteína tem que cumprir ou contribuir de 10 a 15% das calorias que a gente ingere ao longo do dia. E cada grama de proteína também tem perto de, vamos arredondar para 4 calorias, é 3,80 e alguma coisa, mas tecnicamente dá para colocar 4. E as gorduras têm praticamente o dobro da quantidade de calorias por grama em relação aos carboidratos e às proteínas. As gorduras têm uma função energética importante, porque elas concentram, veja só, se a gente pegar gordura não gruda água, diferente de proteína e de carboidrato, que carrega água junto. A gordura não carrega. Então, é fácil a gente armazenar gordura no nosso corpo. Então, a gente armazena gordura nos tecidos, no meio dos órgãos, por exemplo, que é normal, né? O excesso, por exemplo, a gente leva a complicações, como é a tal da gordura no fígado. Mas a gente armazena em lugares que aí a gente vê e se incomoda, né? Na barriga, as mulheres mais no culote, aqui nessa parte do braço, nessa parte aqui das costas, nas dobrinhas todas que a gente fala. Sem gorduras, a gente não consegue fabricar hormônios, por exemplo. Sem gordura, a gente não consegue fazer, por exemplo, ou deixar bem estruturado o tecido cerebral. Sem gordura, a gente não consegue absorver algumas vitaminas. Então, as vitaminas, por exemplo, vitamina A, vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, elas precisam da presença de gordura para serem absorvidas no nosso corpo. Então, gordura não é uma coisa ruim. O que a gente precisa pensar é que nem eu coloquei aqui, cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, se eu pegar uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de óleo, na mesma quantidade, vamos colocar 15 gramas ali, na mesma quantidade, vamos botar 10 para a conta ficar mais fácil. 10 gramas de açúcar, 10 gramas de gordura, igualzinha em peso.
Em 10 gramas de açúcar, eu tenho 40 calorias. Em 10 gramas de óleo, eu tenho 90 calorias. Então, esse negócio que a gente fica assim, vamos beliscar umas castanhas, eu vou botar um lanchinho de castanha, isso leva uma quantidade muito grande de calorias em volumes pequenos. Então, eu trouxe para vocês aqui, para a gente conversar os tipos de gordura, e esse tipo aqui, ele diz respeito à forma química, que não interessa muito a química em si, mas o conceito que está por trás dessa química, tá? Então, a gente divide basicamente as gorduras em saturada e insaturada. Saturada é quando a cadeia da gordura é retinha, assim, ela não tem dupla ligação. É uma coisa da química mesmo. E as insaturadas são as gorduras que têm duplas ligações. Quando a gente faz dupla ligação, a gente faz quebra da cadeia, de maneira que as gorduras insaturadas, quebra assim, ela não fica linear, ela vai fazendo curva, vamos dizer assim. Então, ter gordura insaturada no nosso corpo ajuda, de uma certa forma, a ter flexibilidade, por exemplo, nas estruturas da membrana das células. As nossas células, a parte externa dela, a membrana, é tem fósforo lipídica. Então, tem gordura nessa parte de fora das nossas células. E quanto mais a gente ingere, ou a gente prefere as gorduras insaturadas, mais molinha, mais permeável é essa membrana celular, tá? Isso é só um exemplo. Então, as gorduras insaturadas, a gente pode estabelecer uma regra assim: gordura saturada está presente no reino animal, gordura insaturada está presente no reino vegetal. A exceção aqui é o coco, é uma gordura saturada, mas é do reino vegetal. Então, o coco, a palma, o palmiste, o dendê, são tudo assim de coco, né? De coquinho mesmo. A palma e o palmiste são palmeiras também, que dão coquinhos. Então, esta forma botânica no reino vegetal, ela tem gordura saturada, tá? O óleo de dendê aqui na nossa região sudeste, né, na região que eu estou, não é muito comum da gente consumir. Eventualmente, você vai fazer um prato típico, que são as moquecas, por exemplo, que são muito consumidas ali, né, esses ensopados, muito na região nordeste, lá usa-se muito mais. Aqui a gente vai achar em casas que fazem esse tipo de restaurantes, né, que fazem esse tipo de preparação. Até em casa, a gente faz uma receita de moqueca, mas a gente não necessariamente coloca o dendê, quando vai fazer, por exemplo, as moquecas vegetarianas, né? Moqueca de palmito, moqueca de banana da terra, a gente não coloca o dendê, muito raro colocar. No Nordeste é mais comum. Então, o dendê é uma gordura do reino vegetal, mas que tem gordura do tipo saturada. Então, aqui eu até coloquei uma foto mostrando, né, todas as carnes, então carne de vaca, de frango, de peixe, carne de porco, carnes exóticas de vários animais vão ter gordura saturada. Os ovos têm gordura saturada e leite de qualquer mamífero e seus derivados também têm um teor alto de gordura saturada, tá? O leite humano vai depender do consumo pela mulher. Então, se a mulher não tem alta ingestão de gordura saturada, o leite materno vai ter uma quantidade menor de gordura saturada, tá? Todos os alimentos vão ter gorduras saturadas e insaturadas, todos, mas a predominância no reino animal é de saturada, no reino vegetal é de insaturada, aí com o coco como exceção. Dos alimentos de origem animal, quem tem o maior teor de gordura saturada são os laticínios. Então, a gordura saturada é uma gordura que vai alterar a função da insulina num sentido negativo. Então, eu tendo a fazer o meu corpo
não lidar bem com este hormônio, cuja função é colocar a glicose para dentro da célula. A principal função da insulina é colocar a glicose dentro da célula gordurosa ou da célula muscular, tá? Os outros tecidos, por exemplo, tecido cerebral, tecido do fígado, tecido do olho, tecido do rim, tecido do pâncreas, a glicose entra sem a necessidade da presença da insulina. Só no tecido gorduroso e no tecido muscular é que a insulina precisa, vamos dizer assim, abrir a porta para a glicose entrar. E quando a gente tem alteração de peso, quando a gente come muita gordura saturada, quando a gente come muita gordura trans, que eu já vou falar, né, que está aqui, o nosso corpo fica resistente à ação da insulina. Então, o músculo e o tecido gorduroso não conseguem captar a glicose, e aí eu fico com glicose sobrando no sangue, e a glicose sobrando no sangue vai mandar o meu pâncreas produzir cada vez mais insulina. Só que a ação dessa insulina está impactada de forma negativa, e a glicose não entra na célula, e aí vira um ciclo vicioso. Isso se chama resistência à insulina, é uma condição muito ruim para o corpo, e quem mais contribui no sentido alimentar é a gordura saturada. Então, quando eu tenho excesso de insulina no meu sangue, né, a insulina precisa ficar abaixo de 8 quando a gente faz exame de sangue, quando eu tenho acima disso, eu já posso pensar que o corpo está com algum grau de resistência à ação desse hormônio. E o principal alimento para eu retirar são as gorduras saturadas, presente, então, nos alimentos de origem animal e no coco. Quadros de diabetes, por exemplo, o diabetes é aquela situação onde o organismo ou não produz a insulina, que seria o diabetes tipo 1, que aí precisa usar insulina injetável, né? Usa aquelas canetinhas para injetar insulina, ou diabetes tipo 2, que é essa condição que eu acabei de descrever. O corpo não consegue colocar a glicose para dentro, a insulina não é efetiva para fazer esse tipo de coisa, sobra a glicose no sangue, a glicose alta no sangue manda o corpo produzir mais insulina, não tem o papel dela efetivo, e aí vira essa bola de neve, tá? Então, o que mais faz esse desbalanço é especialmente o consumo de queijos mais amarelos, queijos mais fortes, assim, né? Que tem um teor de gordura saturada muito, muito alto. Os laticínios, especialmente os queijos, eles têm... Deixa eu ver se tem aqui no próximo slide. Ó, os laticínios aqui, eles têm 70% de gordura. Lembra que o nosso esquema aqui o laranjinha é gordura, o verdinho é proteína, o azul é carboidrato. Isto é a distribuição ideal ao longo do dia, das calorias provenientes de cada macronutriente. Então, 60% das minhas calorias, 60 a 70, né? Porque tive que escolher uma fração para fazer esse gráfico. 60 a 70% das calorias devem vir de carboidratos, 25 a 30% de gorduras, 10 a 15% da proteína. Olha os queijos, eles vão ter 70% de gordura, na média, tá, gente? Um queijo branco. E se eu pegar um queijo emmental, por exemplo, existe uma diferença. Essa aqui é a média da tabela TACO, que é a principal tabela que a gente usa, né? Os nutricionistas usam para fazer cálculos e, enfim, se basear para avaliar alimentos. Então, desses 70%, 70% é de gordura saturada. Então, desse total de gordura aqui, 70% é saturada e 30% é de gordura insaturada, tá? Então, são os que mais contribuem mesmo. Os ovos, vejam só, ele tem 60% aqui, mais ou menos,
de gordura total, e aí vai dar um pouco menos de 70% de gordura saturada, mas tem muita gordura saturada. As carnes aqui que tem muita gordura, ó, 50% é gordura, 50% é proteína. E os peixes que têm um teor menor de gordura em relação às carnes de vaca, frango e porco. O porco está aqui também, está nessa mesma pizza aqui. Então, vejam, quem tem mais gordura é o reino animal, este aqui de baixo. No reino vegetal, quem é que tem muita gordura? As castanhas. Quase 75% do conteúdo de uma castanha é gordura. Então, lembrando que a gordura tem 9 calorias para cada grama. Então, se eu começar a comer muita castanha, eu vou ingerir uma quantidade de calorias muito alta. E pelo próprio característica desses alimentos aqui, ao consumi-los, exceto os pescados, que têm um teor de gordura relativamente menor em relação aos seus pares do mesmo grupo, né, ovos, laticínios e as outras carnes, eu vou ingerir uma quantidade muito grande de gordura, tá? Azeites, óleos em geral, eu não sei se vocês já viram em restaurante, gente que pega o prato de salada e vai temperar com azeite. Em vez de fazer um fiozinho assim, eu já vi gente fazendo umas 10 chacoalhadas assim. E aí vai muito azeite, aquele azeite fica boiando por baixo. Você não aumenta o volume de comida, mas você aumenta muito a ingestão de calorias, porque o azeite, apesar de ser uma gordura maravilhosa, assim como o abacate, lembra que cada grama de gordura, 9 calorias. Cada grama de azeite, que é gordura pura, vai ter 9 calorias. Então, se eu pegar uma colher de sopa de azeite, deixa eu fazer a conta aqui, porque essa conta eu não sei fazer. Se cada grama, 15 gramas, 15 vezes 9, cada colher de sopa de azeite tem 135 calorias, tem 15 ml. É bastante, gente. Então, muito cuidado com a quantidade de gordura, né? De azeite que você bota para refogar a cebola para o arroz, a cebola para o feijão, ou os temperinhos, né? Que você gostar. A quantidade de azeite que você colocar na sua salada é bem importante, tá? Vocês sabem que vocês já passaram todos em consulta, eu sempre falo para usar o tahine, porque o tahine é uma ótima fonte de cálcio. E aí a gente vai para pessoas que têm um peso adequado ou um peso abaixo do recomendado, a gente pode falar, usa 2, 3 colheres de sopa de tahine por dia. Quem está precisando segurar um pouquinho o peso ou reduzir um pouquinho de peso, a gente vai usar eventualmente 1 colher, a depender de cada um, né, da composição de cada um que a gente conversa individualmente. Então, não é para deixar de usar. A gente vai escolher quais são as castanhas, as sementes, os óleos que a gente vai usar de acordo com a característica individual. Outra gordura que não é para abrir mão é a chia e a linhaça, tá? Por quê? Porque são as fontes de ômega 3. Então, dentro dessa categoria de gorduras insaturadas, aí eu tenho subdivisões. Eu tenho, aqui tem uma ligação dupla só, uma, né? Saturada, que é o abacate. Eu tenho as poliinsaturadas, que vão ser cadeias mais longas ou muito longas. As muito longas são os ômegas 3 e 6, que são gorduras que o corpo não fabrica. O nosso corpo não consegue pegar uma cadeia longa, por exemplo, presente aqui na castanha de caju, no pistache, tudo, ele não consegue pegar essa cadeia e, eu não sei se existe essa palavra, encompridar, deixar ela mais longa, porque a gente não tem enzima que faz isso, só o reino vegetal consegue fazer isso. O reino animal, nós, né, mamíferos, não conseguimos fazer isso. Então, a gente precisa receber essa gordura de fora. E essa gordura é chamada ômega 3 e ômega 6, que são cadeias muito longas de gordura insaturada. O ômega 6, se você comer, usar um óleo qualquer, uma castanha qualquer, a gente já está comendo ômega 6.
Lembrando que todos os alimentos têm tudo. Vamos olhar aqui de novo, ó. Opa. Eu não tenho gordura nas leguminosas, eu não tenho gordura nos cereais, nas frutas, uma quantidade pequenininha, tá? Ó, nas verduras, nos legumes, eu tenho uma fração de gordura. E essa gordura presente no reino vegetal, ela vai ser do tipo insaturada, podendo ser mono, poli, enfim, várias dessas coisas. Mas quem tem poliinsaturada comprida, ômega 3 e 6, é a chia e a linhaça. Por isso que a gente não abre mão delas. E por isso que eu sempre falo para vocês nas consultas, prefira a chia à linhaça, porque a chia vai ter um ômega 3 significativo e vai ter um pouco mais de cálcio também. Cálcio vai ser um tema que a gente vai conversar, assim, numa aula, né, desse tipo. Eu não sei se é no próximo encontro ou no seguinte, mas a gente vai falar de cálcio porque é um tema que eu tenho me debruçado muito para estudar, né, e é um mineral bem difícil da gente adequar, vocês sabem aqui, que eu converso com vocês, reforça fonte de cálcio, faz suplementação de cálcio, a depender, inclusive, da característica, né, da fase da vida, tá gestando, tá lactando, tá mais velha, é criança, a gente precisa ter muito cuidado com esse mineral. A gente vai falar sobre ele futuramente. Então, a chia vai ser interessante porque ela vai trazer ômega 3 e vai contribuir com um pouco de cálcio. Se eu consumir 2 colheres de sopa de chia por dia, eu vou atender a minha necessidade de ômega 3 e vou contribuir aí com em torno de 120 miligramas de cálcio, o que na somatória do dia total acaba sendo significativo. Lembrando, quem for ver essa gravação depois, para crianças, a gente tem que tomar cuidado com a ingestão das sementinhas, porque elas dão mais saciedade, tá? Então, eu não vou conseguir atingir o ômega 3 para bebês e crianças menores. Para adolescente até dá, mas para criança, assim, até a idade pré-escolar, escolar, a depender do biotipo da criança, não dá para a gente fazer a criança consumir 2 colheres de sopa de chia por dia. Para a gente é mais fácil. Uma alternativa que a gente tem em relação às gorduras, pensando no ômega 3, é o óleo de linhaça. Ou o óleo de chia, mas o óleo de chia é mais difícil de encontrar, o linhaça é mais fácil, e aí a gente precisa usar 5 ml por dia, que aí dá toda a necessidade de ômega 3 que a gente tem. Só que se eu usar o óleo, por exemplo, de chia ou de linhaça, eu não vou ter o cálcio, porque o cálcio está neste bagaço. Quando eu trituro e extraio o óleo, que a gente não consegue fazer isso em casa, quando a indústria, né, faz, eu estava pensando, né? Quando a indústria faz isso de extrair o óleo, esse bagaço é onde, pensando assim, em termos de cálcio, né? Concentra os nutrientes de forma geral. Só que eu não, assim, deixa eu, que eu me perdi um pouquinho aqui. Quando eu faço a extração do óleo, eu tiro o bagaço. No bagaço, eu tenho vários nutrientes. Pensando em chia, eu tenho cálcio ali. Tenho vitaminas do complexo B, tenho outras coisas. Os óleos não têm muitas vitaminas e minerais, tá? Eles têm, mas não muito. O bagaço dessas sementes é que acabam concentrando mais esses outros vitaminas, minerais, fibras e tudo mais. Deixa eu ver o que mais eu quero falar para vocês em relação à gordura. O ômega 6, então, o nosso grande cuidado é que a gente consome muito fácil o ômega 6 e, portanto, a gente não precisa, entre aspas, prestar tanta atenção nele. Se eu tenho uma alimentação variada, se eu consumo castanhas, consumo óleos de alguma natureza, eu vou ingerir necessariamente ômega 3. Se eu consumo alimentos ainda ultraprocessados, o que vocês sabem que eu não recomendo, eu vou ter ainda mais uma quantidade de ômega 6, além da gordura trans, que é, assim, realmente a que está bem presente nesses alimentos ultraprocessados, tá?
A gordura trans é uma posição química, né? Essas gorduras saturada e insaturada estão na posição cis, que é uma cadeia, é o tipo da cadeia, não sei nem explicar direito para você, teria que pegar a imagem, mas a posição trans inverte esse cis para trans, é uma inversão da cadeia. E a gordura trans, a principal função dela na indústria é dar crocância, é dar textura e garantir também um tempo mais longo de prateleira. Gordura trans, ela altera o colesterol, ela altera a função da insulina. A insulina, gente, é um hormônio maravilhoso. Hoje na internet, eu vou fazer até o parênteses aqui. Na internet estão falando muito mal da insulina, falando que é um hormônio que causa resistência. Na verdade, quem causa resistência à ação da insulina são as gorduras saturadas, gordura trans, dieta muito cheia de alimentos ultraprocessados, tá? Aí a insulina não consegue exercer o papel dela, o corpo fica resistente e a glicose aumenta, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então, a gordura trans é um fator que altera de maneira muito deletéria, de maneira muito ruim, a ação da insulina. Sem contar que a gente consome, se consumir, dentro de alimentos cheios de aditivos, de substâncias ali que a gente nem consegue pronunciar, que nem Voldemort, né? Aquele que não deve ser mencionado. São esses aditivos aí. Não consegue falar o nome do aditivo? Não come o alimento, porque nem é alimento, é substância alimentícia. Tá bom? Então, eu acho que das gorduras, era isso que eu queria falar. E aí, queria saber, alguém tem alguma pergunta em relação... Deixa eu parar de partilhar aqui. Alguém tem alguma pergunta em relação à questão das gorduras? Alguma dúvida específica? Oi, Ana. Não é muito bem em relação à gordura, mas você estava falando do consumo de chia, Uhum. mas ele, como é que funciona? Porque ele não pode, tem que ser deixar em molho, tem uma coisa assim, não tem? Sim, Vitor, sim, tem sim. A chia e a linhaça, assim como o gergelim, são sementinhas muito pequenininhas. Então, a hora que a gente consome, vai entrar no meio dos dentes, no sulco dos dentes, de maneira que, se eu não trituro, a hora que essas sementes chegam lá no meu intestino delgado, que é onde o pâncreas vai soltar o suco dele e o fígado também vai soltar o suco dele, né, que é a bile, eu não consigo romper essa casquinha dessas sementes para entrar no miolo do alimento e partir e quebrar para eu poder absorver o que tem lá dentro. Então, linhaça e gergelim necessariamente precisam ser triturados. Precisa bater no liquidificador, no multiprocessador, e aí precisa calcular a quantidade, porque se você colocar num liquidificador grande um tantinho assim, a hélice não vai pegar e não vai conseguir triturar. Então, tem que ser esses multiprocessadores menorzinhos, para conseguir, ou você tritura uma quantidade maior. A chia, você tem a opção de triturar a chia, igual a linhaça e o gergelim, mas existe também a opção de hidratar. Porque a chia, sendo uma sementinha menor, ela vai formar um gel, uma mucilagem ao redor dela e vai ficar mais fácil das enzimas, dos sucos digestivos passarem por essa camada de mucilagem, né, esse gelzinho, até chegar no interior da semente e fazer a quebra e o aproveitamento do que tem lá. A linhaça, se você hidratar, ela vai fazer um gel também, mas a casquinha vai continuar dura e não vai ser tão eficiente essa quebra pelas enzimas, tá bom? Então... Para hidratar é na água mesmo? Oi? Para hidratar a chia é na água mesmo? Ou Você tem... pode hidratar na água. Se você for fazer, por exemplo, uma aveia dormida, aquele overnight, você pode hidratar no leite vegetal.
você hidratar em alguma coisa que seja um pouco mais líquida. Por exemplo, se você amassar uma banana e a banana não tiver muito seca, porque a banana, quando ela está mais verde, ela fica muito seca. Se você tem uma banana mais madurinha, você amassa e deixa a chia ali. Aí você tem que esperar uns 5, 10 minutinhos aquela chia na banana. Também é uma possibilidade. Pode hidratar no próprio óleo de linhaça? Ou já não funcionou? Porque como eu como óleo de linhaça, eu não sei se... Eu não sei se dá para hidratar, eu não sei como é que é a formação da mucilagem em contato com o óleo. Eu nunca fiz esse teste, Vitor, e nunca ninguém me perguntou isso. Eu vou ver se tem algum estudo, até tentar fazer uma experiência aqui em casa, como é que fica a chia se misturar ela com o óleo. Eu não sei se ela faz mucilagem, aquela sensação de clara de ovo, que que ela vira, né? A chia e a linhaça viram depois da hidratação. Não sei te responder. Eu, pessoalmente, vocês sabem, né? Eu sempre compartilho com vocês, eu como aveioca. Então, eu hidrato a chia na base da aveioca com leite vegetal. Dá para colocar na vitamina, dá para colocar no mingau, dá para fazer essas coisas. O que não pode é aquecer o óleo de linhaça. Então, se você for fazer um mingau, por exemplo, com a chia, dá para cozinhar ela. Ela não é tão vulnerável quanto se você pegar um óleo de chia e levar ao fogo. Aí não dá. Um óleo de chia ou um óleo de linhaça. Tá. Não é que eu como com banana e óleo de linhaça mesmo, aí eu pensei se já colocar chia junto, você já resolve. Se você deixar hidratando um pouquinho, não dá para você amassar a banana, botar a chia e já comer. Então, dá um certo trampo, né? O que você pode fazer é hidratar de véspera a chia e na hora de você comer com a banana, colocar aquela chia hidratada. Você pode hidratar no leite, um pouquinho de leite vegetal, que aí você já vai aumentar um pouquinho a ingestão de cálcio também, né? Eu vou ver, então. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta sobre gordura? Sobre gordura? Eu tenho, Ana. Fala. Você comentou da gordura no ovo. Tanto a gema quanto a clara, eles são ricos em gordura. Se começou a clara, é a mesma coisa. Não. Bem, Tá dando. Feche o seu áudio. A clara, ela é predominantemente proteína. Tem pouca gordura, tem muito menos gordura em relação à gema. Ao contrário, a gema é muito mais gordura do que proteína. Tem um pouco de cada em ambas. Mas se a gente pudesse dividir o ovo, você quer comer muito menos gordura comendo ovo, você come a clara do ovo. Tá? Então, predominante a gema. Tá bom, obrigada. Imagina. O que mais, gente, de dúvida aqui de gorduras? Podemos seguir? Então, tá. Compartilhar aqui com vocês. Já dá para ver a tela? Então, a gente já viu esse gráfico várias vezes, né? E trazer para vocês assim: gorduras estão predominantes no reino animal, proteínas, veja só, né? A gente fala de novo, retomando, eu estou comendo uma carne, eu estou comendo proteína. Você está comendo metade gordura, metade proteína, tá? Os ovos, estou comendo proteína. É como eu respondi para a Lucila. Se você comer a clara do ovo, você está comendo predominantemente proteína. Mas se você comer um ovo inteiro ou comer só a gema, se for só a gema, é predominantemente quase só gordura. E se você comer o ovo todo, você vai ter essa distribuição aqui básica de predominância de gordura com menos proteína, tá? Então, cuidado se você, assim, tá querendo, assim, segurar a mão no peso,
é segurar a ingestão de gordura, claro, segurar a ingestão de farinhas, açúcares e tudo mais. Mas a gordura, ela tem um papel enorme, porque em pequenas concentrações, né, pequenos volumes, tem alta concentração de gordura. Então, aqui eu queria, assim, passar pelas vitaminas, minerais e fibras. Veja só, fibras, a gente vai falar de fibras solúveis e insolúveis, que são tipos de fibras presentes somente no reino vegetal. E são essas fibras que vão ajudar a gente a formar o bolo fecal, a fazer essa propulsão do intestino, né, ou esse peristaltismo, dar corpo para as fezes, são as fibras do reino vegetal. As fibras da carne, porque a carne tem fibra, né, fibra muscular, como tem os nossos músculos, essas fibras, elas tendem a causar constipação, tá? Então, o auxílio para o intestino é dado pelas fibras do reino vegetal, presente aqui nos cereais, nas leguminosas, nas frutas, verduras, legumes. Então, eu fiz um combo aqui de imagens. Então, todos os grupos alimentares, exceto os óleos e os açúcares, assim, aqui não tem fibra, tá? Aqui, por exemplo, no açúcar mascavo, eu vou ter alguns minerais. Eu tenho um pouco de ferro, eu tenho um pouco de cálcio. No açúcar branco, não tenho. Nos óleos, eu tenho vitamina E, eu tenho algumas vitaminas ali, tá? Vitamina C, por exemplo, eu só tenho no reino vegetal. Não existe fibra dietética e vitamina C no reino animal. Tanto que hoje em dia, com essa história aí de postagem, né? Todo mundo aí na autoridade fala que a pessoa pode viver de uma dieta carnívora. Não pode, porque dieta carnívora não tem fibra, e essas fibras que eu falei, né? Solúvel e insolúvel, e não tem vitamina C. Então, numa dieta totalmente à base de produto de origem animal, deixa deficiência tanto quanto se eu, assim, comer alimentos do reino vegetal somente e não suplementar a vitamina B12. Então, no reino vegetal, eu não tenho a B12 ativa, eu vou encontrar a B12 em cogumelos, em algas e tudo, mas não é uma B12 ativa. O reino animal é atravessador de B12, porque o rebanho, ele é suplementado, e o reino animal não tem vitamina C, não tem fibra. E essas fibras, especialmente alguns tipos de fibras, elas vão favorecer o crescimento de bactérias protetoras no intestino, as tal das bactérias probióticas, e vão produzir algumas substâncias que são conhecidas como ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato e não me lembro o terceiro nome. E essas substâncias, esses ácidos graxos, eles são nutrientes para as células do tubo digestório, eles atuam como antioxidante. Então, comida de bactéria boa é carboidrato e, óbvio, bons carboidratos, boas fontes. E fibras. É isso que bactéria boa gosta de comer. As bactérias que são mais não tão amigas da nossa saúde, elas se alimentam de gorduras e de proteínas. Proteína em excesso vem tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Só que é muito difícil a gente ter excesso de proteína do reino vegetal, porque lembra, qual é a nossa principal, qual é o grupo alimentar que tem a base proteica principal? As leguminosas, em primeiro lugar, e os cereais. O que eles têm? Fibra. Eu não consigo comer feijão assim para exagerar a ponto de eu extrapolar muito a quantidade de ingestão proteica. Diferente
das carnes, dos ovos aqui, que eu consigo comer muito e atingir a minha saciedade, ficar com o estômago muito cheio, muito mais demorado. As fibras dão muito mais saciedade, precoce, vamos dizer assim, tá? Então, as fibras têm um papel muito importante na nossa saúde como um todo. Elas retardam a absorção de glicose no intestino, portanto, eu faço menos pico de glicose, a tal do índice glicêmico que se fala. Quando eu como alguma coisa que tem uma quantidade, um índice glicêmico alto, por exemplo, eu vou comer uma laranja. Então, se eu chupar uma laranja e não engolir o bagaço, eu vou ter um pico glicêmico maior do que se eu chupar a laranja e comer o bagaço. Aquela fibra vai retardar a absorção da glicose, a chegada da glicose no sangue, tá? Então, a mesma coisa as fibras fazem com o colesterol. Então, se a pessoa tem uma dieta onívora e vai comer fontes dietéticas de colesterol, porque a gente fabrica o nosso próprio colesterol, mas a gente consome colesterol quando a gente come alimento de origem animal. Então, se eu quero retardar a absorção desse colesterol, eu consumo uma alimentação com mais fibras. Aqui, assim, tem pouca pessoa onívora, né? Mas os onívoros vão precisar reduzir a quantidade de carne para quantidades ótimas, né? Que a gente já falou, a quantidade de carne, e agregar as fibras para não deixar que esse colesterol vindo desses alimentos seja totalmente absorvido. Isso fica retido nessa malha, porque as fibras não são absorvidas, elas não são digeridas. Quem digere a fibra é bactéria do nosso intestino. A gente não tem enzima para fazer a quebra dessas fibras, mas elas têm esse papel super importante em segurar a glicose no intestino, segurar colesterol, alimentar as células intestinais com esses subprodutos que são produzidos, tá? Então, a gente tem uma função muito importante das fibras, por isso que é importante consumir cereais integrais, leguminosas, verduras, legumes, frutas, tudo isso muito rico em fibra. As castanhas e as sementes não têm um teor, assim, enorme de fibra. Tem um pouquinho, mas não tem um teor grande, tá? Então, castanhas e sementes, muito cuidado, porque tem alta gordura e tem baixa quantidade de fibra. E vitaminas e minerais, o que eu queria dizer assim, todos os grupos alimentares vão ter vitaminas e minerais, alguns com algumas características peculiares. Cálcio, por exemplo, eu tenho no reino animal e no reino vegetal. Zinco eu tenho no reino animal e vegetal, ferro no reino animal e vegetal. A gente vai passar por esses nutrientes nos nossos próximos encontros, e vai passar por algumas vitaminas também. A B12, como eu já falei, não tem a forma ativa no reino vegetal. E a vitamina C, como já falei, não tem de forma alguma no reino animal. Tá? Então, eu acho que de fibras, vitaminas e minerais, eu queria dar esse apanhado, as fibras em especial, porque nós não vamos voltar a falar sobre elas, podemos falar se vocês tiverem dúvida, mas vitaminas e minerais eu vou trazer com particularidade, cada uma assim, eu selecionei para falar que são as mais importantes, as principais, tá? Aqui na sequência, tenho mais um dado que eu queria dividir com vocês. A gente falou carboidratos, 4 calorias por grama, proteínas, 4 calorias por grama, gorduras, 9 calorias por grama, bebida alcoólica, 7 calorias por grama. E aí eu não tenho nenhum nutriente ali. Ah, Ana, mas fala que é para tomar vinho, porque vinho tem um antioxidante, o antioxidante tem na uva. Toma suco de uva, come frutas vermelhas, não precisa, para ter esses polifenóis aí, polifenóis da uva, come a uva. Não justifica usar uma taça de vinho para obter o antioxidante. Você pode consumir
com muita moderação a bebida alcoólica como um prazer, assim, não como uma necessidade, tá? Lembrando, eu acho que até fiz uma continha aqui, eu fiz a continha do vinho e da cerveja. Não estou fazendo propaganda da Heineken, devia até ter tampado aí, mas é que eu achei isso no site da cerveja. Então, uma garrafinha dessas daqui tem cerca de 138, 140 calorias. Eu tenho 150 calorias em 6 colheres de sopa de arroz, por exemplo, arroz integral, tá? Eu tenho 150 calorias em 2 bolachas recheadas. Então, isso aqui é considerada caloria vazia, tá? Aqui, eu acho que eu não fiz aqui, não fiz. O pão francês, deixa eu ver se eu não sei se é uma unidade que tem aproximadamente 150 calorias. Helena, você tem isso de cabeça aí? Quanto tem? Não, né? Eu olho para vocês e Sim. depois... Eu estava vendo aqui, ó, 50 gramas, em média de 140 a 150 calorias. Um pãozinho Uma francês unidade de tem isso, 150. né? Então é isso, eu não estou doida assim. Então, uma garrafa de cerveja equivale a um pãozinho francês. Uma garrafa de cerveja. Se você estivesse comendo um pãozinho francês. Pensando que o pãozinho francês vai ter carboidrato, a predominância de carboidrato, então eu vou ter um nutriente ali, eu vou usar essa glicose, pensando de uma forma positiva, tá? Não estou aqui encorajando ninguém a comer pãozinho francês na rotina. De vez em quando, dá esse presente para o seu paladar. Mas, no caso da cerveja e até do vinho, eu não tenho um nutriente ali, não tenho um carboidrato ali, eu tenho álcool, tá? O carboidrato foi fermentado. E no caso aqui de vinho, se eu pegar uma taça de 150 ml, eu vou ter aí, pensando num teor alcoólico de 10 a 15%, vai ter de 100 a 150 calorias. Então, mais ou menos aí, 2/3 de pãozinho a um pãozinho inteiro. E tem gente que bebe meia garrafa, uma garrafa chega a ter quase 800 calorias. É mais do que um almoço e um jantar junto. E a questão do álcool, gente, é o que vem junto com o álcool. Dificilmente você vai pegar uma taça de vinho e não vai acompanhar alguma coisa. Ou acompanha uma refeição, ou acompanha um petisco. No caso, assim, petiscos do reino vegetal. Castanhas, amendoim, quem é ovo-lacto vegetariano, pode ser queijo, azeitona, o que mais? Batata frita, mandioca frita, pensando em comida de bar, tá? E aí, se a gente pensar nas comidas de bar, assim, em geral, é linguiça, isca de carne, isca de peixe, lula, essas coisas que são comidas de bar. Então, a grande questão do álcool é o que acompanha o álcool, tá? O que eu consumo junto com essa bebida alcoólica. Aqui é só uma reflexão, tá? Eu não estou fazendo apologia, assim, a celibato da bebida alcoólica, mas ponderando que se você resolver beber para dar aquela relaxada, saiba que numa tacinha aí de 150 ml, você pode estar consumindo o equivalente a um pãozinho francês. Tá bom? Era isso que eu queria falar hoje. Basicamente para falar de gordura, né? Mas quis trazer também um pouquinho dessa questão das fibras e das vitaminas e minerais que a gente vai falar futuramente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar algum comentário? Quer falar algum comentário esquisito, né? Quer fazer algum comentário? Tudo certo, gente? Vocês acham que estão valendo a pena? Porque tem tão pouca gente vindo assim. Está valendo a pena, assim, fazer o Nutripapo desse jeito? Oi, Ana. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bem, Rose? E você, minha flor? Tudo bem também. Então, eu gosto bastante, viu? Dessas informações. E eu gosto de ficar
ouvindo sempre, porque a gente esquece, eu não sou da área, né? Assim, da nutrição. Então, às vezes você fala, aí eu penso, ai, ela podia falar de novo isso, porque eu não entendi ainda tão bem assim. Que nem você estava falando da gordura, enfim, eu acho que é bem legal, assim, eu gosto. Tá bom, querida. Obrigada pelo retorno, assim. Eu acho que quem não é da área realmente precisa, assim, ouvir uma vez, ouvir duas, ouvir três, ouvir de novo, ouvir mais uma vez, aí passa um tempo, ouvir de novo, né? Fala, Rô. Fala da Yara, né? Que a gente está, o momento atual que tá, as coisas que a gente está colocando nela. Uma das coisas que a gente tem falado atualmente, eu e a Ana, internamente, é de ajudar as pessoas a fazerem as perguntas certas, né? A gente tem a base da Yara calibrada com o conhecimento do consultório, e aí eu acho que a grande questão, né, do funcionamento da IA, que permite qualquer resposta, e aí afinada ali, né, para trabalhar com as nossas referências, tá? Em ajudar a fazer as perguntas certas, né? Então, a gente estava refletindo um pouco sobre isso, a base atual, né, do trabalho que a gente está fazendo no consultório agora é dessa criação de um método que dá, né, que dá estrutura para a partir dali a gente conseguir trabalhar sempre, né, com o piso um pouquinho mais para cima, né, do que o piso. Você quer comentar um pouco sobre isso, mãe? Não, acho que assim, a Yara está sendo treinada, né? Que é alguns de vocês fizeram um teste, a gente mudou a plataforma, a gente está retreinando ela, porque na plataforma anterior não estava rolando. E agora, com essa história de inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pega por aí. E a minha intenção é colocar esse agente falando como se fosse eu mesmo, né? Então, repete uma e outra vez, uma e outra vez. São conhecimentos que a gente vai empilhando, montando. E até uma coisa que eu queria falar com vocês que não tem a ver com a Yara, agora em agosto eu vou fazer outro Comidinhas, tá? Vou fazer o curso Comidinhas de novo, de sábado, 2 sábados. Um vou falar de café da manhã e lanche, e o outro de almoço e de jantar. Logo, daqui a pouquinho a gente está com o site no ar divulgando para vocês, tá? Estamos aí tentando fazer. A gente está organizando também para fazer encontro de culinária na casa da Ana. Vou, assim, estou aqui montando, mas aí vai ser público VIP, assim, só de 6 pessoas, 10 pessoas no máximo. Então, aí, tô considerando isso, assim, o Rodrigo está me cutucando aqui, então, talvez é bem provável que a gente faça. Tá bom, meus amores? Então, seguimos desse jeito. Então, está assim, se tá bom, tá bom. Se não tá bom, a gente repensa depois o que é que faz. O Rodrigo deu uma mexida porque a gente estava reestruturando como colocar as gravações do Nutripapo, que a gente não colocou ainda. Então, agora está voltando tudo, a gente já mudou a plataforma da área de pacientes, assim, não sei quantas vezes. Agora, acho que finalmente chegamos, porque muita coisa mudou de estrutura por trás, né? Aí o web designer aí do Rodrigo, que está quase endoidando. Gente, a ideia, né, que a gente vem trabalhando nesses últimos 5 anos, né, agora que a gente formalizou o projeto da escola e tal, é da gente criar uma estruturação do conhecimento, né, é uma coisa que a gente também aqui está sempre dialogando entre colegas, né, os colegas da Ana, pessoal que estuda essa área de avaliação metabólica, que tem diferentes especializações, os materiais que a gente tem atualmente, que são grandes revisões, o material que o Eric produziu, né, que é o guia de nutrição vegana para adultos. A gente tem também algumas publicações da SVB que a gente já usa na área de pacientes. Então, acho que assim, né, a grande questão que a gente está trabalhando
é da gente conseguir estruturar isso, inclusive para ficar fácil de consultar, né? Para que qualquer um consiga consultar. E aí que vem, né, a inteligência artificial, uma maneira da gente conseguir carregar essas informações lá, e aí, através das perguntas, a gente conseguir ter essas bases sólidas de referência para trazer respostas assim, baseadas em evidências, baseadas numa curadoria de referências que embasa esse estilo de vida que a gente trabalha no consultório, né? Então, eu acho que tem sido esse, assim, a contribuição que a gente está tentando trazer com organização, a gente chama de curadoria, né? Curadoria de material. Uma coisa, gente, que eu tenho percebido, assim, que fica de recado para vocês, até para vocês trazerem isso de reflexão para o entorno, né? Hoje em dia, a gente está com tanta gente falando tanta coisa na internet, e não raro chega aqui dúvida, porque fulano de tal falou, porque eu sigo um canal. Tem canais ótimos, maravilhosos, e tem canais que, assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que não caçaram o CRM dessa pessoa? Então, é muito complicado. Se a pessoa tem o dom da palavra, fica mais convincente ainda. A pessoa pode fala difícil, fala bonito, se veste, se coloca, faz um cenário atrás, e aí você vai olhar tecnicamente aquilo, está desprovido de base científica. E quem não é da área não tem condição de saber aquilo, se é verdade ou não. Então, às vezes dá trabalho, gente chegando aqui e falando, é porque fulano de tal falou, fulano de tal, eu estou tomando esse suplemento, que, porque não sei quem falou, agora é moda, gente, esse negócio de magnésio, pelo amor de Deus, toma 30 magnésios. Magnésio tem indicação, tem uma ótima indicação, mas muita gente não precisa tomar magnésio. E aí tem umas desinformações que às vezes a pessoa está gastando dinheiro à toa e não está fazendo o que precisa fazer para o próprio corpo. Então, suplementação, falar se é nutriente, se não fizer bem, mal não faz. Não é verdade. Tem nutrientes que você pode errar a mão e você pode se intoxicar, se machucar. Come selênio demais, come zinco demais, come vitamina A demais, come vitamina C demais. Não, acho que vou ficar gripado, vou tomar 1 grama de vitamina C. Se tomar muita vitamina C, eu posso fazer pedra no rim, eu posso ter um sintoma similar à carência de vitamina C, se eu tomo 1 grama de vitamina C por tempo prolongado e paro de repente, eu posso ter um sintoma semelhante à carência. Eu nem estou em carência, mas o corpo acostumou com 1 grama, aí você tira, de repente vai comer só dos alimentos, então faz mal sim excesso de nutriente, de alguns nutrientes. Alguns não fazem mal mesmo, vitamina B12, se errar a mão, tomou uma superdose, não tem problema, não vai intoxicar. A não ser que você tenha problema com acne, né? Aí... sim, mas aí, assim, não é o excesso da B12, né? É a sensibilidade da pessoa mesmo, né? A pessoa pode fazer acne com 100 microgramas de B12. Mas é isso, gente. E assim, acho que o que a gente... o que a Rose falou, né, de a gente estar sempre ouvindo, eu também aprendo muito ouvindo a Ana, conversando com ela e participando dos grupos que ela participa, e eu acho que talvez o que eu idealizo, né, com o uso da inteligência artificial, eu deixo minha mãe doida, ela acha que... Mas acho que é também conseguir, assim, pegar essa... Os brancos com a inteligência artificial, que o Rodrigo, gente de Deus, eu falo, meu Deus, menino. Eu tenho que, às vezes, ficar quieto, né? De conseguir fazer, né, uma inteligência artificial com base nessa base de conhecimento que hoje, né, é extremamente específica ali, né, do que a gente usa, as referências que a gente usa, referência de suplementação, enfim, né, para que a gente possa dar para vocês também, assim, validarem as informações do dia a dia e, eventualmente, serem agentes de transformação no dia a dia, né. Eu acho que essa democratização da informação possibilita isso, que a gente, através de uma ferramenta que seja validada, que esteja em constante
revisão, a gente consegue empoderar para que vocês também levem isso, né, no círculo de vocês e, enfim, né, fazer esse trabalho de formiguinha, um a um que a gente faz, né. Muito bem, muito bem. Tudo certinho? Eu não sei se as mamães aqui de plantão ficarão aqui para a matéria infantil, que nós temos a Thalita e tem a Bruno, o Vitor. Então, a gente encerra aqui o nosso encontro de hoje. O mês que vem a gente vai falar, deixa eu ver aqui, o que a gente vai falar o mês que vem? Eu não me lembro. Então, em agosto, a gente fala sobre algumas vitaminas e minerais. Vamos falar de B12, ácido fólico, ferro e zinco. Tá bom? Então tá, queridos e queridas. A gente encerra. Obrigada, Ana. Imagina, um beijo, Boa Márcia. noite. As Márcias. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.